muda, tá? Abra sua Bíblia comigo do livro de Mateus, capítulo 25, Lucas, capítulo 13, e vamos ler também o livro de Hebreus, capítulo 12. Eu escolhi 3 passagens nessa mensagem, porque essas 3 passagens nos ajudam a entender o tema que queremos cobrir no dia de hoje, antes que seja tarde demais. Mateus, capítulo 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. A segunda passagem que nós queremos ler se encontra em Lucas, capítulo número 13, começando do verso 23 até o verso 25. Lucas 13. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. A terceira passagem na epístola aos Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12, começando do verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tarde demais. A Bíblia e a história estão cheias de pessoas que chegaram tarde demais. Na Bíblia nós lemos que em Gênesis, na história do dilúvio, Noé avisou por um longo tempo, não sabemos o tempo exato, alguns estudantes dizem que 120 anos que foi o tempo que Deus deu para que a geração se arrependesse. E Noé pregava e avisava, mas os habitantes da terra só creram em sua palavra quando a porta da arca se fechou. Mas era tarde demais. No mesmo livro de Gênesis, o anjo avisou a Ló que a cidade de Sodoma seria destruída.
Ele avisou aos seus genros, mas eles não acreditaram. Ló saiu da cidade com as suas filhas, sua esposa se tornou numa estátua de sal porque olhou para trás. Sodoma foi destruída e os genros de Ló souberam que ele falou a verdade, mas era tarde demais. Moisés disse a Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó e os egípcios não acreditaram que se não deixasse o povo sair, haveria consequências. Cada vez que Moisés chegou para ele e disse: deixa o meu povo ir, senão, eles não acreditaram. E Faraó endureceu o seu coração, e o coração de Faraó foi endurecido. E a Bíblia diz que foram 10 pragas. E a última matou todos os primogênitos, incluindo o filho de Faraó. O povo saiu, Faraó os perseguiu, e na travessia do Mar Vermelho, o exército egípcio foi destruído. E Faraó só então reconhece que só Jeová, só o Senhor é Deus. Mas era tarde demais. Sansão desobedeceu ao Deus que o chamou sobrenaturalmente, ao Deus que o fortaleceu, e mesmo no final da sua vida ele se arrepende. Quando ele já não tem mais olhos, quando a sua força foi embora, seu cabelo foi cortado, e a Bíblia diz que ele foi pegando a sua força aos poucos, e no final da sua vida, ele morre junto com os filisteus, cego e envergonhado. Mas era tarde demais. Davi, no pecado com Batseba, ele ora pelo seu filhinho, o filho que foi consequência de um pecado, o filho que foi consequência de uma decisão errada que ele fez. E Davi chora por essa criança, ele arrepende do seu pecado, ele diz: Senhor, eu pequei contra ti. Ele escreve o Salmo 51 dizendo: contra ti somente pequei. Salmo 32, Salmo 51, que são salmos de penitência de Davi. Mas a criança morre, por quê? Porque era tarde demais. As nações de Israel e Judá caíram em idolatria. Deus enviou profetas. Alguns reis se arrependeram, outros não. Mas a Bíblia conta de um dos últimos reis de Judá, chamado Josias. Josias foi um bom rei, e Josias manda reconstruir o templo que havia sido destruído. E o livro da lei é encontrado, e Josias manda que vá a profetisa Uda, para saber se havia condições de alguma forma Israel e Judá ser poupado. Mas a profetisa Uda informa para ele: é tarde demais. E Israel e Judá foram destruídos. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas sentiu remorso, mas seu remorso não o conduziu ao arrependimento. E o seu final foi triste, pois quando ele tentou consertar o seu erro, era tarde demais. Há pessoas que estão nesse momento ouvindo esta mensagem, que você reconhece que há decisões que você fez na sua vida, decisões talvez a respeito de relacionamentos, decisões de casamento, decisões de compra, decisões de mudança, e você tentou reverter essa situação, você tentou mudar, mas é tarde demais. Como poder agora consertar um casamento errado depois de tantos anos, depois de filhos nascidos? Como consertar uma compra errada depois de tanto prejuízo? Há situações que é tarde demais. Recentemente se comemorou 65 anos da chegada das forças aliadas lideradas pelos Estados Unidos em Normandia, na França, que marcou o final da Segunda Guerra Mundial. E alguns dias atrás eu tive uma oportunidade muito linda. Eu estava estudando ali em Pasadena e estava pegando um curso